Então, dando seguimento à nossa aula aqui, nós vamos falar sobre o VAV conjuntivo, tá? Ou VAV copulativo. Alguns costumam dizer copulativo e outros conjuntivo. Conjuntivo, que vem de conjunto, que ajunta ali, tá bom? Conjugação copulativa, e, se expressa por um VAV que se liga com um prefixo inseparável à palavra que o segue. A pontuação do VAV, nesse caso, é geralmente um sheva. Pensa-se que a sua vogal original foi o A, que se reduziu devido à distância da tônica. Devido às alterações determinadas pela fonética, pode o VAV ser pontuado dos seguintes modos. Ele pode ser usado como sheva, como está aqui no modelo, ou pode ser usado com um kamatz. Bom, a pontuação mais comum delas é essa daqui, com um sheva, tá? Veshama in, que quer dizer e céus. Tá? E antes de sílaba tônica, ele geralmente é colocado com um kamatz. Tá? Nós temos aqui a palavra va queserre. Queserre ou queserra e prata. Tá? Queserra. Va queserra. Quer dizer e prata. Bom? E geralmente as pessoas leem como com o re, um ret, tá? Não como um kaf aqui, que na verdade o vav aqui ele está sendo antecedido. O CAF aqui, ou RAV, está sendo antecedido por uma consoante cheia, tá? E prata. O que parece confirmar que a vogal original foi A breve, alongado nesse caso, por se achar na pretônica aberta. Essa regra é tão forte que suplanta às vezes o quarto, a saber mesmo antes das labiais. Tá? O VAV leva sempre o kamats. Então, nós temos aqui a palavra vameler e rei, tá? E certos casos de comparações, Deus e rei, informe e vazia, né? Tohu vaborru. Tohu vaborru não seria Tohu veborru, tá? O certo é Tohu vaborru. Quer dizer, é informe, informe. Ou seja, não tem uma definição geométrica. Bom? E vazia porque não tem nada mesmo. O caso do VAV aqui, ele também pode ser colocado com outras duas consoantes também. Além do kamates, como nós já vimos aqui, ele pode ser colocado também com o segol e pode ser também com o pata ou patá. Antes de rateves, tá? Caterra, tem chevais compostos aqui. Em palavras que começam com guturais. O VAV toma a vogal breve correspondente ao ratev. A, e, o aqui. Tá? Vani, vani. Não se escreve veani e eu. Tá? Quando ele é colocado aqui com um ratef patá, ratef kamex, no caso aqui, ratef segol, que no caso ele leva o sheva, ele sempre acompanha a vogal da palavra da sílaba cheia aqui. Nesse caso aqui, ani, que quer dizer eu, tá? O kametz aqui, ele é deslocado então para o vav copulativo, bom? E eu, aqui nesse caso aqui, ó, bemenet, beemet, aqui nesse caso o tsegol aqui também ele é colocado para o vav, e verdade, bom? Ele não é colocado como e a verdade, porque na verdade aqui ele não tem o artigo definido lá. Bom, antes das palavras Deus, aqui também a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? O Sheva, ele se silencia. Por quê? Porque dois Shevas aqui não podem estar numa mesma palavra para dar o mesmo som, tá? Então, no caso aqui, ele pega o Sheva da vogal plena aqui e transforma ele numa vogal cheia. Transformando ela numa vogal cheia, na verdade aqui ele está numa sílaba aberta, porque o Aleph não fecha e nem abre uma sílaba. Por quê? Porque ele é silencioso. Ele não tem forma vocálica. Então ele se torna uma vogal aberta, tônica. Então, no caso aqui,
ele muda de tsegol para o tsirê. Bom, antes da palavra Elohim, o Aleph silencia. E a vogal do Vav, que seria o tsegol aqui, se alonga para tsirê. Assim, Elohim, tá? E Deus. Ele não fala ve Elohim, ve Elohim, tá? Fala Velohim, tá bom? O Shurek aqui, nesse caso aqui, o Vav copulativo, mais o ponto dentro dele, ele sempre é usado antes das labiais, que são o Raf, o Men, okay? O Vav e o Beit. E antes de palavras começadas por consoante com sheva vocálico. Se torna-se o Shurek aqui. Provavelmente por eufonia. Tá? Como, por exemplo, a palavra Uben, tá? Seria a palavra aqui Veben, Laben. Ficaria muito estranho de pronunciar. Então, na verdade, antes das bilabiais aqui, tá? Que é o Raf, o Men, o Vav e o Beit, ele leva um ponto dele aqui dentro. Ok? Então se transforma de Uben, e filho. Tá? O Udvarim, né? Udvarim, e as palavras, né? Que vem de Davar, palavra aqui. Agora nós temos o Sheva agora, com uma vogal aqui embaixo, que é o Hirik. Quando é que é colocado com o Hirik? Se a palavra começar com o Iod, com o Sheva vocálico, o Iod silencia e toma o Vav, que no caso seria aqui o Hirik. Como nós temos aqui a palavra Irudá, o Hirik, que estaria aqui junto com o Hirik Iod, vem de Irudá, ele toma para ele furta para ele novamente para ficar com o Vav copulativo. Para não ficar Viirruda. Então ele toma emprestado aqui, nesse caso, e fica Virrudá e Judá. Este caso representa uma exceção à anterior, à lição que nós falamos agora aí. Tá bom? Há outras exceções de pontuação com o pata, antes de culturais com sheva simples, tá? Nós temos aqui a palavra iob aqui, ó, Vats, aqui no caso agora Vatsor. E isso aqui acho que é um sheva aqui, não dá para ler direito. Está na casa que ele está fechando. Então é Vatsor. Aqui está em Jó, capítulo 4, versículo 2. Com o i antes de certas formas do verbo. Aiá. Ok? E nós temos aqui um outro exemplo também. Raiar o verbo ser, tá? Vayer-u. E fez, né? E construiu. Uma coisa desse gênero. O e aqui com o vav e mais o ponto dele, transformando em shurer, que no caso seria aqui, ó, antes de consoante comuns pontuada com sheva composto. Tá? Sheva composto aqui, nós temos o patá, mais o sheva, hatef patá, o vav copulativo aqui, mais um pontinho dentro dele, tá? O zahav quer dizer e ouro, que está em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 12. Ok? Zahav. Aqui nós temos um vocabuláriozinho aqui muito bom para você ir praticando algumas palavrinhas. E seria interessante você bater uma foto, dar uma pausa no vídeo, bater uma foto e guardar isso aí, praticar todos os dias para você montar seu próprio vocabulário. Nós temos a palavra aqui ab, que é pai, en, quer dizer mãe, a, irmão, ahot, irmã, ben, filho, bat, filha, ish, homem, isha, mulher, yain, vinho, Abraham, então, Abraham também pode ser, Eliezer, tá? Yosef, José, Yehudá, Judá, Yaakov, Jacó, Israel, tá? Finéias, Shlomo, Salomão, tá? Lechem, que quer dizer pão, Ari, leão, Rov,
que é urso, tá? Camal, camelo, amor, burro, jumento, Kelev, cão, sus, cavalo, né? Talmid, aluno, né? Moré, professor, e Moshe, que é Moisés. Esse exercício aqui é muito bom, simplesinho para você já trabalhar ele, ok? Por quê? Porque aqui, na verdade, você tem aqui em cima o vocabulário, tá? Tanto em hebraico quanto em português. Aqui você tem o vocabulário, todo ele em hebraico, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas palavrinhas, vai fazer o mesmo esquema, vai copiar ela num caderno e vai fazer a tradução embaixo, tá? Lembrando que alguma delas pode estar com o VAV aqui, ó. Ó, você vê lá no VAV lá e traduz a palavra que é. Por exemplo, a palavra a. Será que tem isso aqui no vocabulário? Temos ela aqui sim, aqui ó, a. Quer dizer irmão aqui. Entendeu? Palavra aqui, ó, ave. Será que tem ela aqui? Aqui, ó, a pai. Então você vai escrever então de acordo com aquele vocabuláriozinho. Você vai escrever em hebraico e fazer a tradução debaixo de cada uma delas. E depois aqui você vai fazer ao contrário. Aqui está escrito em português e você vai transformar ela em hebraico. Bom, aqui ó, Moré Vetalmidim, professor e aluno. Bom, Talmidim vê, no caso o professor como é, Moré, entendeu? Aí você escreve aqui em hebraico embaixo aí. Bom, então esse aí é o VAV copulativo ou VAV conjuntivo, tá bom? E depois nós estudaremos um pouco mais sobre outros VAVs. Tem muitos VAVs aí, VAV conjuntivo, copulativo, adversativo, tá? Tem uma série de VAVs aí, mas por enquanto eu acho que é o suficiente para essa aula aí e já deu para você pegar bastante coisa, tá bom? Qualquer coisa aí, novamente você escreve nos comentários para a gente tirar suas dúvidas aí e bons estudos e até a próxima.